em 2 Samuel, capítulo 6. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero externar a minha gratidão primeiramente a Deus por estar aqui, estar conhecendo mais um povo que vai morar no céu. É bom rever muitas pessoas, amigos, que tem tempo que eu não vejo. Estou feliz em ver o Gabriel e o Samuel congregando. Vejo eles felizes. Que Deus abençoe a vida de vocês. A liderança, ao João, por ter entrado em contato comigo. Deus continue te abençoando. Ao pastor e a todo o ministério. Obrigado pela confiança. Trago um abraço do meu pastor Carlos Alexandre. Sou da Assembleia de Deus do Vilar Carioca, Ministério de Madureira. Trago um abraço dele para toda a igreja. Também está aqui comigo a minha namorada e futura esposa, em um dia ela chegou para mim e falou: "Estou gostando de você." Mal ela sabe, eu estava orando 3 horas da madrugada. Quem achou, diga amém. Diz assim, 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 2. E Davi se levantou e foi com todo o povo que estava com ele a Balaim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo. Repita comigo: carro novo. Carro novo. E retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, e Uzai e Aió, os filhos de Abinadab, conduziram o carro novo, e eles o retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus. E Aió seguiu diante da arca, e Davi e toda a casa de Israel, na minha versão está, brincava diante do Senhor com toda sorte de instrumentos feitos de madeira de cípretes, e também com harpas, com saltérios, com adufes, com cornetas e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e segurou a arca de Deus e segurou, porque os bois a sacudiam, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro, e ali ele morreu junto à arca de Deus. Assentai-vos por gentileza, mas não feche a sua Bíblia, acompanhe junto comigo. Meus irmãos, eu não sou aquele tipo de pregador que eu vou sair gritando já de começo, sou pentecostal, nada contra quem prega assim. Porém, eu preciso da sua atenção nesse contexto, antes da gente chegar na aplicação. Pois não adianta eu liberar uma palavra sobre a sua vida se você não entender o contexto. Amém? Amém. Então diz assim, eu quero falar com os irmãos a respeito da Arca da Aliança. Todos nós conhecemos a história da Arca da Aliança. Sabemos que a Arca da Aliança no Antigo Testamento simbolizava a presença de Deus. Porém, antes de falar a respeito do retorno da arca para os israelitas, para Israel, eu preciso dizer aonde foi que aconteceu a captura da arca. Em 1 Samuel, capítulo de número 4, os filisteus capturam a arca da aliança durante uma batalha contra os israelitas. Porém, a pergunta é: como o povo de Israel perde a guerra para os filisteus, que é totalmente pagão? O povo de Israel tem um Deus que os filisteus tremem. Em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8, vai dizer que, enquanto os filisteus ouviram o barulho do brado, disseram: o que significa o barulho deste grande brado no acampamento dos hebreus? Eles compreenderam que a arca do Senhor havia chegado ao acampamento. Os filisteus ficaram temerosos, pois diziam: Deus chegou ao acampamento, e diziam: ai de nós, pois até hoje não houve tal coisa. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes deuses poderosos? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas no deserto.
eu preciso destacar duas coisas. A primeira é que a Arca da Aliança era um artefato sagrado para os israelitas, representando a presença e a aliança de Deus com o seu povo. No entanto, os filisteus, que eram pagãos, acreditavam em vários deuses, incluindo Dagon e entre os outros. A frase, os deuses vieram ao arraial, em 1 Samuel capítulo 4, versículo 7, é dita pelos filisteus em referência à Arca da Aliança, que eles interpretaram erroneamente como uma manifestação dos deuses de Israel. É por isso que eles dizem deuses. E a segunda palavra que eu quero destacar é que os filisteus haviam lutado contra selvagens, já tinham combatido outros adversários, mas nunca um adversário havia convocado tão vividamente a ajuda divina. Todos os povos oram a seus deuses quando vão à guerra, mas para os filisteus, o caso de Israel representava a primeira experiência daquele tipo. Lutar contra homens era uma coisa, mas lutar contra Deus era demais, porque os povos oravam a seus deuses, mas não levavam seus deuses para a guerra. Agora o povo de Israel não está somente orando. Os israelitas levam a própria Arca da Aliança, que simboliza a presença de Deus, para o meio da batalha, para o meio da guerra. E é por isso que os filisteus tremem, porque eles sabiam quem era o Deus de Israel. Eles sabiam que o Deus fez para libertar o povo do Egito, que o Deus de Israel enviou pragas para libertar o seu povo. E aqui eu enfatizo novamente a pergunta: como o povo de Israel perde uma batalha para um povo que é pagão? Porque eles perderam para um povo que ficaram temerosos quando souberam que a arca tinha chegado no campo de batalha. E a resposta eu acho muito linda e muito simples, porque em nenhum momento é mencionado que os líderes religiosos de Israel consultaram a Deus antes de levar a arca para a batalha. Ou seja, estão levando em desobediência, sem consultar o próprio Deus. Por exemplo, durante a conquista de Jericó, conforme descrito no livro de Josué, capítulo 5 e capítulo de número 6, a arca foi levada ao redor da cidade durante 7 dias, culminando na queda milagrosa das muralhas da cidade. Agora, no caso da batalha descrita em 1 Samuel, capítulo de número 4, aqui os israelitas tentaram usar a arca, mas como amuleto de sorte para garantir a vitória, sem a consulta de Deus. E aqui eu já começo a pregar, porque quem segue direção direta de Deus tem muralha caída. Agora quem não segue direção perde a batalha. Sabe qual é o mal da nossa geração? Porque pelo fato de perder a batalha quer colocar a culpa em Deus, quando na verdade a culpa é totalmente de quem não buscou a consulta de Deus, e de quem não buscou direção do próprio Deus. E sabe a diferença da gente que está aqui dentro para quem está lá fora? Porque quem está lá fora não busca a direção do Pai, vive pelos prazeres da carne, mas agora quem está do lado de dentro busca a consulta do Papai, busca a direção do próprio Deus. Oh, aleluia! Mas Lucas, então o povo de Israel, o povo do lado de fora, na verdade existe 3 tipos de povo. O primeiro é o que está dentro, o segundo é o que está fora, e o terceiro que é Israel, que parece estar do lado de dentro, leva até a arca para a guerra, mas está com a mente do lado de fora, está com o corpo aqui
ao ponto dos filisteus pegarem a arca e levar para a sua cidade. E a pergunta que eu me fiz foi: por que a arca não teve nenhuma manifestação, já que simboliza a presença de Deus? Alguns teólogos vão dizer que a presença da arca saiu naquele momento, porém não tem nenhum texto dizendo que a presença saiu da arca, que a presença se retirou da arca. Na verdade, a presença sempre esteve ali, só que o povo que está levando a arca não está na presença. Eu vou repetir isso, porque o povo está carregando o que simboliza a presença, mas não está vivendo na presença. Tem muita gente que está carregando o que simboliza a presença, mas está vivendo longe da presença, e está tentando manipular a presença, mas a presença não é manipulada ou garantida por objetos, mas sim pela fidelidade a Deus e obediência ao Pai. Israel está tão focado na arca, fazendo ela de talismã, que esqueceu que a presença da arca se manifestar pro lado de fora, tem que carregar o que a arca carrega do lado de dentro. Oh, aleluia! E uma das coisas que a arca carrega é os 10 mandamentos. E em nossa geração, muitos pregadores e doutores estão viciados no ativismo espiritual. Tem prazer de postar agenda de 30 dias, tem prazer de falar de onde vem e para onde vai, quando o que importa para Deus não é a correria da agenda, mas é carregar a presença da maneira correta. Oh, aleluia! Ele não se importa com tanta agenda, ele se importa de como você está carregando a presença. Para a presença de Deus se manifestar do lado de fora, temos que ser fiel do lado de dentro. Eu sinto uma graça diferente sobre este lugar, uma geração que vai se levantar carregando a presença da maneira correta. Podem falar o que for da nossa geração, mas ainda tem jovens que carregam a presença da maneira correta, ainda tem jovens diferenciados, ainda tem jovens que carregam a presença correta. E a pessoa está tão focado em carregar a presença, mas devemos carregar a presença da maneira certa, porque na verdade a presença de Deus se manifesta através de um povo que vive com fidelidade, de um povo que vive em comunhão com o Pai, de um povo que é fiel à sua palavra. Eu gosto de Bíblia, então vem comigo, porque lá em Êxodo 33, versículo 14, vai dizer que respondeu o Senhor: a minha presença irá contigo e te darei descanso. Josué capítulo 1 também, versículo 5 vai dizer: ninguém te poderá resistir todos os dias mal da tua vida, assim como
Samuel, capítulo 4, os filisteus vencem a guerra. O homem de Israel consegue fugir e dá notícia para Eli e diz que os 2 filhos dele morreram e que a arca foi tomada. Aí no versículo 19, ou melhor, 18, quando o homem faz menção que a arca foi tomada, Eli cai da cadeira para trás, ao lado do portão. Repita comigo, portão. E o seu pescoço quebra e ele morre. Eli, antes da sua morte, ele era um sacerdote em Israel. Foi acusado de corrupção por negligenciar a disciplina de seus filhos. Sua morte ao lado do portão simboliza o juízo de Deus para Israel. E na cultura antiga do Oriente Médio, os portões da cidade eram um local de autoridade e decisão. A presença de Eli, um juiz e sacerdote, junto ao portão, sublinha sua posição de liderança e responsabilidade. Porém, a morte de Eli simboliza o fim de uma era de sacerdócio e liderança corrupta. Mas agora, a morte de Jesus Cristo na cruz, ocorrida fora dos portões de Jerusalém, marca o fim da antiga aliança e a inauguração da nova aliança. Lucas, o que você quer dizer com isso? Porque Jesus traz um novo começo, substituindo o velho sistema sacrificial por um novo pacto de graça. Porque tudo que aconteceu errado do lado do portão, através de Eli, Jesus veio para consertar fora do portão de Jerusalém. E por que Jesus não morreu do lado do portão para consertar, Lucas? Porque a morte dele ao lado do portão significa um juízo específico para Israel naquele contexto. Não foi um juízo universal, mas foi um juízo somente para Israel. Ou seja, a morte dele significa um juízo para Israel. Mas agora a morte de Jesus fora do portão não foi somente para o povo de Israel, não foi só para os israelitas, mas foi para os gentios, pecadores que somos nós. Através da morte de Jesus Cristo do lado de fora do portão, teve uma graça que nos trouxe para dentro. A morte de Eli representava a passagem de uma liderança decadente. A morte de Cristo representa a ponte entre a morte e a vida eterna. Eli mediava entre Deus e o povo de Israel, mas seu papel era limitado e marcado por falhas. Mas Cristo é o mediador perfeito entre Deus e a humanidade. Desculpem, mas por gentileza eu preciso dizer, porque para o catolicismo Maria é mediadora. Me prova na Bíblia que ela é mediadora. Para o judaísmo, Moisés é o mediador central. Me mostra na Bíblia que ele é o mediador central. Para o candomblé, os orixás são os mediadores. Que pena, porque em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 vai dizer: porque é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ô Lucas, mas você está me respeitando a minha religião. Eu não estou. É só religião que me respeita as escrituras. Não é tradição, não há homem, não há igreja acima da palavra de Deus, acima da autoridade do Pai. Oh, aleluia! Ele é o único mediador. Aí no versículo 19, a esposa de Finéias, sabendo dessas notícias, fez ela entrar inesperadamente em trabalho de parto. Ela se curva, entra em trabalho de parto, pois suas dores sobrevieram. Ela recebe a notícia que o seu sogro morreu, que o seu cunhado morreu, que o seu marido, o seu companheiro também morreu. E ela também recebe a notícia que a arca foi tomada. E depois de receber todas essas informações, ela dá luz a seu filho.
chama Ícaro, que significa a glória partiu de Israel. Isso aqui é loucura para mim, porque ela perde o seu sogro, perde o seu cunhado e principalmente perde o seu marido, o seu companheiro. Mas o significado do nome do filho não tem nada a ver com a perca do marido, não tem nada a ver com a perca do sogro e muito menos do cunhado. Na verdade, tem a ver com a arca, com a presença. E sabe o que ela está nos ensinando? Que o maior luto não é a perca de amizades, a maior dor não é a perca de pessoas, o maior perda em nosso coração não são os ciclos da nossa vida que se encerra. Na verdade, a maior dor, o maior luto é quando estamos longe da presença, porque a presença não se afasta de nós, é nós que se afastamos da presença, com os nossos erros, com as nossas falhas que não consertamos. E digo mais, tem pessoas que são de momentos, sabe onde está errando e continua no erro, aí aqui dentro quer ficar perto da presença, mas lá fora não consegue renunciar às migalhas do mundo e vai para longe da presença, quando na verdade Jesus está dizendo: eu tenho um banquete reservado para você, tenho um lugar na mesa para você. Você é filho, você é filha, você é servo, você é serva, você é escolhido, você é ovelha, você não é lobo. E eu preciso dizer, porque é melhor que eu perca amigos, mas que não perdamos a presença, que perdemos dinheiro, mas que não perdemos a presença, que perdamos amigos, amizades, que ciclos podem se encerrar, mas que não perdemos a presença. Sem a presença não dá para viver. Aleluia. Aqui eu já caminho para o final, porque a arca simboliza a presença de Deus. A arca também simboliza a lei de Deus, pois carregava as tábuas dos 10 mandamentos. E digo mais, a arca é a provisão de Deus, pois a arca carregava o vaso de maná e também carregava a vara de Arão, que floresceu, simbolizando a presença, a provisão e o sacerdócio de Deus. E para fechar, a arca, ou melhor, a tampa da arca no Antigo Testamento é chamada de propiciatório, porque era um local onde os sacerdotes, ou melhor, o sumo sacerdote, aspergiam sangue para o sacrifício anual, para a expiação dos pecados do povo. Ou seja, a arca no Antigo Testamento é a presença de Deus, é a lei de Deus, é a provisão de Deus e também é a redenção. Mas Jesus, agora no Novo Testamento, Jesus é a própria presença de Deus encarnada, porque em João capítulo 1, versículo 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a própria presença de Deus em meio ao seu povo de uma maneira muito mais direta do que a arca. E digo mais, Cristo é a lei cumprida, porque em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele afirma: não penseis que vim revogar a lei ou aos profetas, não vim para revogar, mas vim para cumprir. Ele é a personificação da perfeita obediência à lei. Ele também é a provisão de Deus, porque em João capítulo 6, versículo 35 vai dizer, ele diz: eu sou o pão da vida. Assim como o maná sustentava fisicamente os israelitas no deserto, Jesus sustenta espiritualmente aqueles que nele creem. E agora eu paro, porque Jesus é a própria redenção, porque ele é o sumo sacerdote que oferece a si mesmo para a expiação dos pecados da humanidade, porque em Hebreus capítulo 9, versículo 11 e versículo 12 diz: ele é o propiciatório final, onde a justiça de Deus e a misericórdia se encontram. Tudo
espalhando. Decide então devolver a arca aos israelitas, acompanhado de ofertas de ouro. Colocam a arca em uma carroça nova, puxada por vacas. Aí em 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 3, Davi também está colocando a arca em um carro novo. As únicas coisas diferentes são os animais, porque os filisteus colocaram em vacas, Davi coloca em bois. Não vou falar a respeito disso, deixa isso para outro dia. Mas a segunda coisa que é diferente, é que Davi tinha o conhecimento da maneira correta de carregar a arca. Agora os filisteus já não sabiam. Porém, Davi está pegando a inovação dos filisteus, pegando a inovação de quem não sabe a forma correta de carregar a presença e colocando no lado de dentro. Davi sabia a forma correta de carregar a arca, que era pelos levitas. Eles deviam carregar a arca nos ombros, usando por varas, mas Davi preferiu pegar a inovação do lado de fora, pegar a inovação de quem não sabe carregar a presença e colocar do lado de dentro. E quando ele prefere usar a inovação e não usar da maneira correta que Deus ordenou, acaba tendo morte. E eu preciso dizer isso, porque hoje em dia isso não mudou. Tem gente querendo inovar para poder carregar a presença. Tem gente querendo dar um jeitinho para poder carregar a presença, querendo inovar para não sentir o peso da presença, querendo inovar para não sentir o peso da cruz. Uma pessoa um dia me disse: Lucas, muda a mensagem, inova, fala mais de amor, porque vai atrair gente, vai atrair like, vai atrair agenda, vai atrair pessoas. Mas eu respondi: o que atrai pessoas não é a inovação da mensagem, o que atrai pessoas é a palavra de Deus verdadeira. Eu vou falar, porque tem gente pegando a inovação do lado de fora e colocando do lado de dentro, pegando os coaches para colocar em nossos altares, pegando os ímpios para cantar em nossas igrejas, colocando do lado de dentro para atrair multidão. Mas a presença de Deus não se atrai com a igreja cheia, não se atrai trazendo multidão, trazendo coach para nossos altares, ímpios para cantarem em nossos altares. O que atrai a presença de Deus é carregar a presença da maneira correta. Não vamos inovar, não vamos fazer coach, não precisamos disso, apenas precisamos da palavra de Deus sendo verdadeira. E lá vai, porque mesmo que existe igreja inovando, carregando a presença da maneira errada, ainda existe igreja que carrega a presença da maneira correta. E não vamos inovar. Pecado é pecado, não vamos romantizar o pecado. Pecado ainda continua sendo pecado. Seguir Jesus precisa renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Aleluia. Tem uma graça sobre esse lugar, porque enquanto tem igreja inovando, ainda tem um povo que é fiel a Deus, tem um povo que é fiel a sua palavra, tem um povo que pode vir o que for, pode tentar fechar até a porta da igreja, mas continuamos sendo fiel à palavra de Deus. E se nos prender, a gente prega na prisão. E se queremos matar, Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Porque Jesus está conosco, maior aquele que está do nosso lado. Mas Davi, depois da morte de Uzá, ele aprende com o seu erro e volta a carregar a presença da maneira correta. E agora Deus dá um tapa na gente, em mim e em você. Até quando vamos ter que aprender com os nossos erros para poder carregar a presença